continuidade dos nossos bate-papos, né? Sejam bem-vindos aqueles que a gente conhece. Bom ver o Vitor aqui, né? Pessoal também lá do nosso querido irmão, né? Que já se encontra na terra dos mais vivos. E todos vocês, né? Que estão sempre conosco aqui na terça. Na terça-feira passada, não sei se vocês vão se lembrar, nós dialogávamos aqui a respeito das temáticas, né? Que são importantes para que a gente possa ir continuando sedimentando saberes. E com isso ampliando o nosso leque de compreensão a respeito da nossa filosofia, da nossa doutrina. E falávamos, né, da importância de fazermos equilíbrio interno e externo, e temos um exemplo, né, de uma frase de impacto: interiorizar para exteriorizar. E falávamos, fazendo referência ao outro encontro, que o nosso desafio é quebrar a dualidade, parar com essa separação de corpo e espírito, porque nós estamos em unidade na condição humana. Nós somos espírito manifestado no corpo humano. Temos um processo passageiro, que é o desencarne, mas continuamos existindo essencialmente em espírito. Então, o que existe hoje é uma separação, uma lacuna, talvez por falta de compreensão, exatamente dessa realidade, na nossa condição espiritual, ainda que na condição humana. Uma essência, a outra forma. O corpo físico é natureza manifestada, o espírito é eterno, é manifesto, é eternizado. Bom, compreendido isso, quando nós nos referimos, né, ao interiorizar para exteriorizar, a gente até deu um exemplo, dizendo que hoje as pessoas criam normas, leis, criam limites geográficos, não é assim? Está cheio de guerra aí por causa disso. E acabam tomando posse de determinados bens naturais, achando que são exclusivamente deles. E aí vão tirando as guerras, mas qual que é a proposta da Umbanda dentro desse cenário de convergência universal? Que a gente aprenda e entenda, né, que a natureza ela está para que ela possa nos dar subsídios, para que a gente possa viver bem aqui, não para que ela seja explorada por uma minoria e relegando a maioria. Então, fica um núcleo se beneficiando de toda a riqueza, principalmente econômica do planeta, e o restante à margem dos limites da sociedade. Nós da Umbanda esotérica, deixa bem claro isso, né? Nós da Umbanda esotérica, nós entendemos que no núcleo duro, que é esse ponto que a gente chama de sagrado, ele alberga a todos, então não existe distinção. E qual que é o papel nesse processo centrífugo, né? É tentar aproximar os que estão da periferia do núcleo. E onde que está o núcleo? Está exatamente no sagrado do Espírito. Então, toda vez que nós trazemos aqui um diálogo e ampliamos a nossa compreensão a respeito do Espírito, o nosso papel é esse: fazer com que a gente amplie a consciência, fazer com que a gente compreenda essa nossa realidade intrínseca, e aí sim possamos alargar as nossas contingências humanas, que são muitas. E quando nós falamos em ampliação de consciência, vamos sempre lembrar hoje desse conceito que eu vou dizer a vocês. Quando a gente fala que a Umbanda é convergência, ela está tentando equilibrar as quatro bases da sociedade. Então nós temos uma base que é filosófica, temos uma base que é científica, temos uma outra base que é religiosa e tem uma outra base que é artística. Fato é, cada uma delas, essas faces, quer o ser o dono da verdade. E no fundo, todas elas têm um fragmento da verdade. Mas ninguém tem a verdade absoluta. Quando a gente fala em convergência, nós estamos falando, precisamos aproximar essas quatro bases para que elas possam dar sustentação ao ponto de convergência desses quatro saberes humanos. E que ponto de convergência é esse? É a proto-síntese religiosa e científica. É onde se une esses quatro saberes de forma convergente e harmônica. Se a gente pegar, por exemplo, só dessas bases, se a gente pegar só a religião, quantas e quantas religiões nós temos espalhadas no planeta? São muitas. Isso é justificável. Por quê? Porque são tantas religiões quanto são os graus de consciência das humanas criaturas. Então tem que ter mesmo muitas religiões para cada um estar num lugar mais confortável para fazer esse religar. O que é religar? É a conexão com o sagrado. Mas nós estamos ainda num estágio muito embrionário.
O que a Umbanda propõe? Agora eu não estou falando só da Umbanda esotérica. Umbanda no sentido amplo. Que a gente alcance as vigas mestras. E quais são as vigas mestras? A sabedoria e o amor. Como que se alcança esses dois princípios que eu estou chamando aqui de vigas mestras? Se a gente levar bem a proto-síntese religiosa. Lembra que eu já expliquei? Se juntar a filosofia com ciência, a gente alcança a sabedoria. Se juntar a arte com religião, a gente alcança o amor. Perceberam? Quando você tem como a ponta dessa pirâmide, que os 4 setores trabalhando juntos, você tem um ápice, que é um ponto comum entre todas elas. Então esses setores se comunicam. Ninguém quer ser o dono absoluto da verdade. E aí se abre portas dimensionais com uma compreensão mais ampla. Essa é a proposta da Umbanda. Quando a gente fala no sagrado, nós estamos falando da energia quintenciada para cima. Embora essa energia esteja presente em todos os setores, em todas as dimensões. Então nós ainda temos um longo caminho para percorrer. E em que fase nós estamos? Nós estamos na segunda fase de 7. Vou repetir de novo. Nós estamos na segunda fase de 7. Cada orixá vai fazer uma fase. Nós já passamos pela fase de Ogum, que é chamar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Essa é a primeira fase. Então eram muitos fenômenos acontecendo nos diversos ambientes espirituais espalhados pelo planeta, justamente para chamar a atenção das pessoas. Falar, tem algo a mais que extrapola esse limite material. Essa é a fase de Ogum. Ogum vem à frente, é o primeiro orixá, ele vem chamando o maior número de pessoas. Aí a gente entrou na segunda. A segunda fase é a fase de Oxóssi, que é a fase da catequização, do aprendizado. Tem muito a ver com o que nós fazemos aqui. Que é o nosso despertar espiritual para essa consciência plena do que é a filosofia espiritual. E aí eu não vou me estender mais, porque senão fica muito complexo. E aí a gente precisa separar duas coisas. Então vamos lá, o primeiro conceito vocês já guardaram. Nós precisamos interiorizar para exteriorizar. Isso foi o encontro passado. Mas a gente não consegue exteriorizar aquilo que a gente não tem. Concorda? Isso foi falado na semana passada. E agora vocês estão aqui baseados nesse diálogo, tendo acesso a essa informação que as quatro bases da sociedade, que a gente chama de gnose, precisam andar junto. Para que a gente abra caminho para as duas vigas de mestras superiores, que é a sabedoria e o amor. Que então é essa doutrina da filosofia do amor? É a protossíntese cósmica. Perceberam a diferença? A de baixo é a protossíntese religio-científica. Se a gente romper com essa dimensão quintenciada, nós vamos chegar nos aspectos superiores do sagrado. Aí é a protossíntese cósmica. O que nós vivenciamos nessa segunda fase? Nós ainda estamos nessa segunda fase, que é a fase de Oxóssi, a catequese das almas. Tanto é que o orixá Oxóssi, ele é o catequizador das almas. A tradução literal da palavra Oxóssi. E o que nós fazemos nesse momento? Nós fazemos um movimento humanista. Nós ainda não praticamos a Umbanda como ela está sendo proposta pela espiritualidade superior. Nós somos os rudimentos dessa religião. Umbanda, embora muitos discordem do que eu vou falar aqui, Umbanda é a única e autêntica religião brasileira. Ela é uma fusão, uma amálgama de todos os setores religiosos que integram essa heterogeneidade brasileira. Ela surgiu aqui, Umbanda não existe em nenhum outro lugar. Ela surgiu aqui. E ela surgiu a partir de quê? Quando a espiritualidade percebeu que os setores estavam muito dispersos. Principalmente um dessas bases, que é o que a gente chama de religião. E agora vem um segundo conceito para vocês. Então vamos lá, vamos relembrar. Vigas mestras, sabedoria e amor. Isso diz respeito à protossíntese cósmica, mas nós ainda estamos na protossíntese religio-científica. Estão ajustando as 4 bases. E o maior problema, com absoluta certeza hoje, é essa dicotomia entre a religião e a ciência. Eles não conversam. Estão afastadas. Qual que é o processo? Tentar aproximá-las. E elas têm parte e fragmento do sagrado e da verdade.
Se nós estamos no movimento umbandista, então nós ainda temos um longo caminho a percorrer. E aí vai o segundo conceito que vocês nunca mais esquecerem. Religião não tem nada a ver com religiosidade e espiritualidade. A religião tem a religiosidade, mas nem sempre ela vai carregar a espiritualidade. Agora, todo o indivíduo que é o ser em si, que tem a espiritualidade, ele tem religiosidade, ele pode pertencer a qualquer setor religioso. Então, religião não é espiritualidade, no conceito mais simples. Então, independente de eu ser católico, de eu ser evangélico, de eu ser budista, de eu ser candomblessista, de eu ser umbandista, isso é um aspecto religioso. Ou seja, porque eu busco essa escola para se reconectar com os aspectos sagrados. Então essa escola é confortável para mim, como é para vocês, eu acredito. Senão vocês não estariam aqui. Como tem outros que estão lá na igreja católica, tem outros que estão nos templos evangélicos, está tudo certo, não tem nada errado. Cada um está onde tem que estar. Lembra que eu falei no início? Existem tantas religiões quanto são os graus de consciência dos humanos. Então, tem várias para albergar todos. Cada um vai encontrar o seu espaço. Então, às vezes a gente pode ter uma pessoa religiosa, mas que não tem espiritualidade nenhuma. Mas quase sempre quem tem espiritualidade tem religiosidade. É aí que no ditado popular, me desculpa, que a porca torce o rabo. Porque as pessoas, em vez de se unirem no processo da convergência pelos aspectos positivos, consonantes, brigam pelos aspectos dissonantes, pelas diferenças. Não é mais fácil unirmos pelas igualdades, pelas semelhanças? Mas não, a gente insiste pelas diferenças. Agora, como imaginar uma sociedade de paz, de harmonia, se o próprio ser humano internamente ele não está em paz? Como buscar fora aquilo que você não tem dentro? Por isso, mais do que nunca, é urgente, como diz um dos mentores da casa, interiorizar para exteriorizar. E interiorizar o quê? Terceiro e último, o dica. O sagrado. A espiritualidade. E calo-me por aqui. Deixo para vocês refletirem durante a semana inteira. Lembrando que na próxima terça-feira nós não temos rito público. É isso? Não, temos sim. No dia 31. No próximo sábado agora. Nós não temos ritos de harmonização com os ancestrais. É folga, a gente precisa também repor as baterias. Aí a gente se encontra na próxima terça, aí no outro já não tem. Tá? Porque é a quinta terça-feira do mês. No mais, aproveite o rito. Como eu costumo sempre dizer no jargão popular, saiam daqui melhor do que chegar. Axé.